Kim Paim mandou: Aê, Rodrigo Constantino, sei que é pedir demais pra você falar do seu irmão banqueiro, cujo banco foi o que mais vendeu CDBs do Master. Ai. Vamos começar aqui. Amigos, a gente vai falar das eleições de 26, tá? E eu preciso comentar que os meus concorrentes no campo da direita, tá? Ou seja, eu tô aqui na direita e os meus concorrentes na centro-direita, porque eles são a fusão do centrão e da direita, faz sentido, certo? Então, o Tarcísio é um candidato de centro-direita. O Renan Santos é um candidato de direita. Ok? Os meus concorrentes na centro-direita bolsonarista, eles estão brigando demais entre si. E cada vez um vai se rebelando contra o outro. Hoje foi a vez do Rodrigo Constantino. Vamos recapitular. Rodrigo Constantino era amigo nosso. Eu nutria admiração e respeito pelo Rodrigo. Ele, no ano de 2020... ele misteriosamente, porque ele era crítico ao governo Bolsonaro até o final de 19, ele vai num jantar, ele admite isso, ele vai num jantar promovido na casa de um grande empresário, Flávio Rocha, e no jantar com muitos empresários é feito uma oferta para muitos influenciadores que estavam ali presentes, incluindo o Rodrigo, de ajudarem, apoiarem o governo Bolsonaro, e vultuosas doações de algumas pessoas aconteceriam. O Rodrigo admite, algumas doações foram para o Instituto Liberal. Misteriosamente, 3 dias depois, o Rodrigo vira bolsonarista. Mera coincidência. Tenho ciência do caráter do Rodrigo, tenho certeza que não foi por conta dessas doações, certo? Foi porque ali no começo de 2020 aconteceu alguma coisa naquela semana ali. Normal, é da vida, a gente tem as nossas epifanias. Quem não tem uma epifania? Fato é, o Rodrigo mudou, se tornou bolsonarista. Porém, se eu fosse bolsonarista, eu ficaria muito preocupado em ter como aliado alguém que é tão volúvel assim, né? Muda de opinião muito fácil. Agora ele tá se voltando ali, entendeu? Bolsonaro tá preso, e aí ele começa a atacar a turma do Eduardo, Paulo Figueiredo, começa a cutucar a família, e isso não funciona muito bem. Vamos ouvir? Então, até aqui, a gente precisa concordar que a questão das tarifas foi um tiro no pé, sim, porque serviu pro Lula bancar o defensor da soberania do Brasil, que negocia duro com o presidente dos Estados Unidos e que conseguiu resultados. Essa é a narrativa do PT e essa é a percepção de muito eleitor, que vai se informar sobre esse assunto ligando ali rapidinho na Globo News, alguma coisa assim. Então não dá para negar que até aqui esse troço todo foi um tiro no pé para a direita. Então admitiu. Veja, o Rodrigo Constantino, ele sempre foi inimigo do Paulo Figueiredo. E se há algo que eu defendo o Paulo Figueiredo, é que o Paulo Figueiredo não ficou mudando tanto de posição, não é? Ele sempre foi ali da turma do Bolsonaro, ele sempre foi crítico da Lava Jato. O Paulo Figueiredo é mais coerente nesse processo do que o Rodrigo. Então o Rodrigo, ele fez agora o corte, fez o corte dele aqui, ó. Fiz o corte. Plum. Deu salto, foi procurar o caminho dele para além do Bolsonaro, que é o caminho que todo mundo tá seguindo. Vocês devem ter reparado, o Pablo Marçal apontou ali, né? Ó, olha só, ô Nicolas, tem que procurar seu brilho próprio, vai, sai debaixo da asa do Bolsonaro. Ô Tarcísio, faz aí também você. Esse é um mergulho muito difícil. Portanto, qual é a fase que a gente vê da rebelião dos oportunistas? É agora o momento do abandono, ó. Bolsonaro, absurdo que fizeram com você, viu? Ó, agora eu tô tocando a vida, não tô com a família, não. Antigamente, se eu falasse de um lado, Eduardo Bolsonaro, Dirceuzinho petista, eu sou um tucano. Esses tucanos! Agora ele é o tucanão da parada. Pá. É ou não é? Agora ficou feio, né? Mas faz parte. E eu volto a colocar, a família sairá perdendo. Os oportunistas conseguirão sua independência, porque o eleitor também quer a independência. Outra verdade inconveniente. Kim Paim resolveu responder o Constantino. Eita. E parece que a resposta foi complicada, porque ele tentou enfiar o Constantino no meio do maior escândalo do Brasil no momento, e talvez o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. O Brasil, assim, olha só, galera, lembra, a Lava Jato foi gigante, meu Deus, o Petrolão, o maior escândalo de corrupção. Pois bem, INSS, e pois bem, agora o caso Banco Master, tá? E a gente percebe que a coisa tá meio engripada quando é um escândalo que mexe com todo mundo. E vai misturar, porque a Operação Carbono Oculto, que é uma operação que mexe com o PCC, vai chegar na mesma coisa do Banco Master, entendeu? Porque, vamos dizer, eu tô falando de maneira muito sólida, há fundos ligados ao universo do PCC, que são investigados na Carbono Oculto, que se comunicavam com o Banco Master. Mas eu já vou pro Banco Master. Vamos aqui primeiro pro nosso amigo Kim Paim, tá?
Kim Paim mandou: aê, Rodrigo Constantino, sei que é pedir demais pra você falar do seu irmão banqueiro, cujo banco foi o que mais vendeu CDBs do Master. Ai. Qual é o banco do irmão do Rodrigo Constantino? O irmão do Constantino não trabalhava na XP? Sim. Então ele tá falando da XP, né? A XP, tá, novamente, Renan Santos, eu tô Renanzinho Paz e Amor. Você viu que eu falei bem de rico, falei de produzir, tô Paz e Amor aqui, tô igual Lulinha Paz e Amor, tô Renanzinho Paz e Amor. A XP, é difícil dizer que a XP teria participado, vamos dizer, de um esquemão desse. A XP é uma empresa muito exposta, que trabalha muito com varejo, trabalha muito com branding, com marca. Custo a crer. Quero crer que a XP seja vítima dessa história, entendeu? Mas sim, ele tá falando da XP Investimentos. Tem um caso que envolve a Ambipar e a XP. Até dá pra você procurar a Ambipar e XP. Espero que não seja nada, enfim. E na verdade é o Vorcaro dando golpe em geral, tá? O Kim Paim prossegue: mas te peço pra ser homem, me criticar sem indiretas, sem inventar coisas que eu nunca disse, nem nunca defendi, e explicar pro teu público o caso do depoimento forjado de quem te colocou na coleirinha. Quem é o cara que deu um depoimento forjado e colocou o Constantino na coleirinha? Ó, quer botar aí na tela o caso aí? Só pra avisar, ó. Somente a XP teria vendido 26 bilhões em papéis do Master e 4 bilhões do Will Bank, controlado via Banco Master múltiplo e fora da liquidação extrajudicial decretada na manhã desta terça-feira pelo Banco Central. A guerra não para. Kim Paim deve estar exausto. Ele deve estar muito cansado. Porque ele tá tendo que tocar uma luta inglória, sem quartel, sendo ele próprio um aliado da família, sabendo que o líder maior da família, que é o Jair, ele tem, vamos dizer, seus últimos restos de legitimidade sendo raspados. Qual que é o exemplo que me dá? Ele me parece um panelão, um tacho que alguém fez uma comida e sobrou, sabe aquela raspa ali, aquele molho no final que fica no panelão? E aí aparece, sei lá, o Mário Frias com um colherão e tira aquela raspa. Ele vai rasquelando aquele final pra botar ali no prato dele, pra vender, fiz uma música pro capitão. Aí vai o Holiday, que é outro que fica rasquelando o final de bolsonarismo, aquele outro Satier, toda essa turma, eles estão lá pegando enquanto o homem tá preso, enquanto o velho tá preso lá. O velho tem filhos, os filhos sempre foram idolatrados por essas pessoas. Agora os filhos falam, não, nós filhos vamos tocar aqui o futuro do bolsonarismo. Aí os rasqueladores, né, a galera que tá lá com a colher na panela, eles... não, agora eu quero, né? Agora eu já peguei aqui, ó, meu prato. Agora eu quero mais. Nicolás, vamos comer junto? É isso. Deu ruim. E aí você começa a ter muita guerra, porque muita gente tá decretando independência ao mesmo tempo. É meio que, sabe, aqueles processos de independência que vão acontecendo em massa, né? Fim de impérios coloniais. É o fim do Império Bolsonaro. É o fim do Império Bolsonaro. Bomba? Tivemos bomba aí, Iso? Saiu agora. Polícia Federal e Exército prendem ex-ministros de Bolsonaro, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. O Xandão também acabou de declarar o caso do Bolsonaro como transitado em julgado. STF declarou trânsito em julgado no caso da trama golpista nesta terça-feira. A informação abre caminho para o cumprimento da pena. Agora vamos começar a prender os caras. A PF e o Exército prenderam os ex-ministros do governo Bolsonaro, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. Os dois foram presos e encaminhados para o Comando Militar do Planalto em Brasília. Augusto Heleno é ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional e Nogueira é ex-ministro da Defesa. A decisão ocorre após o Supremo Tribunal declarar trânsito em julgado da trama golpista. Ou seja, a STF entendeu que não cabe mais recurso e abriu caminho para a execução das penas. Era esperado, né? Isso era esperado. Rapaz, muitas lições aí para os nossos amigos militares aí aprenderem, né? Muitas lições. Estratégia burra, eles são militares, esses caras aí que estão sendo presos, estudaram muito e receberam muito dinheiro a vida inteira deles para entender sobre como se defender e como atacar. É isso que um militar faz. Ele aprende a defender, ele aprende a atacar. Ele, em tese, eles são generais, eles são estrategos, tá? São mestres em estratégia, mestres em dissimulação, em atacar, em organizar, em criar cadeias logísticas. Eu nunca vi esses caras tocarem isso. Eu nunca vi esses caras na prática fazerem isso da maneira... Pelo contrário, o que eu vi, assim, a turma da trama do Bolsonaro, aquilo era um exército de Brancaleone, que era uma piada. Gostou desse corte? Comenta aqui embaixo.
Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos.